Depois que nós já vimos o que são dificuldades de aprendizagem, nós entendemos também o que são distúrbios e transtornos de aprendizagem, percebemos que há uma diferenciação entre essas duas problemáticas que afetam o processo de desenvolvimento da aprendizagem do sujeito. Nós vamos agora aprofundar um pouco mais acerca da diferenciação entre essas duas problemáticas. Dificuldade ou transtorno de aprendizagem. É pertinente nós explorarmos, nós nos aprofundarmos nessa diferenciação, tentar compreender as características próprias de cada um e os diferentes fatores que estão associados à aprendizagem, separá-los, para que a gente saia de um determinismo simplista de que toda dificuldade de aprendizagem é um transtorno específico, porque na verdade a gente sabe que não é. É comum a gente ouvir dizer em relação à criança, fulano é um preguiçoso, é burro, como também é comum a gente ouvir, fulano é imperativo, deve ter TDAH, como fulano também deve ter dislexia, sem base investigativa nenhuma, porque é mais fácil atribuir o fracasso da criança a um problema intrínseco a ela ou a um problema dela, do que atribuí-lo, no caso dos professores, à sua metodologia, ou no caso dos pais, à ausência de um ambiente estimulante. Entender a diferenciação entre as duas problemáticas, dificuldade e transtorno ou distúrbio, nos dá a base para construirmos uma visão mais ampla dos problemas de aprendizagem. Por que a criança não aprende? Uma pergunta bem interessante, não é? Ela pode não aprender por ocasião de algo pontual, algo passageiro, ou não, por causa de algo persistente, uma barreira inata. Existe uma série de fatores que vão interagir e impactar na aprendizagem da criança. O fracasso escolar ou não rendimento escolar é apenas uma ponta do iceberg, apenas um sintoma. É um sintoma de que alguma coisa não vai bem. Como nós vimos anteriormente, os sujeitos eles são compostos por elementos que o constituem enquanto ser, fatores internos, como sua constituição cerebral, física, cognitiva, e também por elementos que o rodeiam, que o cercam, fatores externos, como as relações familiares, sociais, escolares. Se por acaso esses fatores não estiverem alinhados, o sujeito vai desencadear problemas. Dentre esses problemas, a dificuldade ou os distúrbios de aprendizagem, que vão se constituir como um ou outro, a depender de qual fator está desencadeando. Quando há uma desordem nessas áreas, ou seja, nos fatores que rodeiam ou que constituem os indivíduos, o sujeito ele acaba vivenciando sintomas que vão refletir no seu processo de aprendizagem. Esses sintomas são dificuldades na leitura, na escrita, dificuldades no raciocínio lógico, no desenvolvimento de cálculos matemáticos, entre outros. É comum que as crianças no início da fase escolar elas apresentem algumas dificuldades na aprendizagem. No entanto, normalmente essas dificuldades elas fazem parte de uma fase de adaptação da criança frente às novas atividades que ela está vivenciando. Porém, se essas dificuldades elas persistirem, ocasionando um atraso no desenvolvimento da criança, uma investigação ela deve ser feita a fim de identificar as causas ou os fatores que estão em desordem e que estão comprometendo, portanto, a aprendizagem da criança. Quando algum aluno ele demonstra não conseguir realizar as atividades solicitadas e nem consegue acompanhar o ritmo da sala de aula, o professor ele pode estar diante de uma dificuldade de aprendizagem ou de um transtorno específico da aprendizagem. O que vai determinar se é um transtorno ou uma dificuldade de aprendizagem é a origem dessa problemática, como nós já dissemos anteriormente. Se a dificuldade na leitura, escrita ou na matemática se origina de fatores internos, inatos àquele sujeito, então sinaliza para um transtorno, um distúrbio de aprendizagem. Se, por sua vez, a origem é externa, parte de problemas familiares, escolares ou sociais, é um indicativo de uma dificuldade de aprendizagem, dificuldade ou transtorno. De acordo com o Muji, a dificuldade de aprendizagem ela vai estar relacionada diretamente com problemas de ordem pedagógica, sociocultural, problemas emocionais, uma alimentação inadequada ou um ambiente desfavorável ao desenvolvimento da aprendizagem, ou seja, problemas que não são de origem inata daquele sujeito, que não acompanham aquele sujeito desde a sua constituição. Desse modo, ao investigar um caso de defasagem na aprendizagem, não raro, o professor ele irá se deparar com situações de conflitos familiares, com mudança de escola, de moradia, com perda de algum ente querido, dentre outras questões pessoais que afetam o aluno.
problemas de ordem pedagógica, que também podem desenvolver dificuldade de aprendizagem, eles vão estar relacionados ao modo como os conteúdos chegam à criança. Dessa forma, a maneira como os conteúdos curriculares eles estão organizados, ou ainda o modo como o professor realiza suas atividades em sala de aula, pode estar favorecendo a construção de conhecimento por parte do aluno, ou não. As crianças com dificuldades de aprendizagem, elas apresentam um comprometimento físico, sensorial, intelectual ou emocional. É verdade? Não, elas não apresentam esse comprometimento. A dificuldade de aprendizagem, ela é uma condição passageira, que acontece quando influências do mundo externo dificultam o processo de aprendizagem. Mas não se trata, a tempo, de uma dificuldade permanente, de uma dificuldade que comprometa outras habilidades ou outras funções. Em suma, quando a gente fala de uma dificuldade de aprendizagem, é algo que acontece fora da criança, que pode estar fragilizando ou dificultando sua aprendizagem. A metodologia de alfabetização da escola, às vezes, não é adequada, como nós já pontuamos, ou a criança trocou de professores naquele ano, a criança mudou de cidade, os pais se divorciaram, então está vivendo alguma briga dentro de casa, perdeu um amigo, ou seja, questões emocionais que geram na criança interferências, barreiras. Tudo isso são situações fora da criança, percebam, que pode gerar a dificuldade de aprendizagem. Então, o foco da dificuldade de aprendizagem vai estar fora do sujeito. São situações que ele vai vivenciar e que vai interferir, vai criar barreiras no seu processo cognitivo. Já no que tange aos transtornos de aprendizagem, é diferente do que nós vimos anteriormente em relação às dificuldades de aprendizagem, eles não são oriundos de fatores externos, mas eles são disfunções do sistema neurológico central que estão relacionados a problemas com a aquisição e o processamento das informações que são adquiridas no dia a dia. Quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, é algo que já veio com a criança, tem a ver com o funcionamento do cérebro daquela criança, está dentro da criança. A causa, em sendo assim, não é nada externa, não tem nada a ver com as situações que a criança vivencia dentro de casa, na escola, não tem a ver com o ambiente, tem a ver com o funcionamento neurológico daquele sujeito. Crianças com transtorno que passam por alguma dificuldade externa, como nós mencionamos lá atrás, quando a gente falava de dificuldades de aprendizagem, situações escolares, familiares, elas agravam o quadro de transtorno, mas é importante nós sabermos que elas não causam, elas podem agravar o quadro de transtorno, mas não causar. Dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem são problemáticas diferentes, nós já percebemos, né? A relação entre as duas se dá no fato de que ambas comprometem a capacidade de aprendizagem, que ambas interferem no desenvolvimento de algumas habilidades e ocasionam um mau desempenho escolar. O mau desempenho escolar, o fracasso escolar, ele é conceituado como baixo rendimento para a idade e escolaridade esperada de um indivíduo. Esse mau desempenho escolar, que pode ser originado tanto de uma dificuldade ou de um distúrbio de aprendizagem, ele traz um impacto importante sobre os aspectos emocionais. Inicialmente, um dos aspectos que é mais afetado é a autoestima. Indivíduos com baixo rendimento escolar, ou seja, com distúrbios ou dificuldades de aprendizagem, eles tendem a ter uma baixa autoestima. Podem ter também, desenvolver uma ansiedade relacionada a situações de aprendizagem. Além disso, esses indivíduos eles acabam desenvolvendo uma desmotivação crescente a situações que envolvam a aprendizagem e uma perca de interesse por essas situações, o que leva, muitas vezes, à construção de vários estereótipos, burros, lentos, não quer nada com a vida. Crianças que vivenciam dificuldades ou transtorno de aprendizagem, elas não são crianças preguiçosas, não são burras. São crianças que possuem barreiras e que essas as tornam desmotivadas. O que nós precisamos entender para nós finalizarmos toda a nossa discussão até aqui é que as crianças com dificuldades ou transtornos de aprendizagem, elas não são incapazes. Os distúrbios ou as dificuldades de aprendizagem não é uma deficiência irreversível, mas é uma forma de imaturidade que requer atenção e métodos de ensino apropriado. Os distúrbios de aprendizagem eles não devem ser confundidos com deficiência mental. As crianças que possuem tanto a dificuldade ou o transtorno de aprendizagem, elas são aptas como qualquer outra. Elas precisarão apenas de um pouco mais de compreensão, de paciência e de algumas intervenções especializadas voltadas à sua necessidade.
Enfim, para nós finalizarmos nossa discussão, eu espero que todos tenham compreendido a complexa construção do processo de aprendizagem, o que são dificuldades de aprendizagem, o que são distúrbios de aprendizagem, os tipos de distúrbios de aprendizagem e, por fim, consiga fazer a diferenciação entre as dificuldades e os distúrbios. Abraços e até mais!